Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerdilizando Tudo. Meu nome é Wellington, vulgo Neno, e eu vou aqui trazer para vocês hoje a resenha de Conan, o Bárbaro volume 2. Antes de começar a falar um pouquinho desse ônibus aqui da Panini, eu quero pedir para você se inscrever, deixar seu like aí no vídeo, seu comentário para ajudar o canal, tá? E mais é isso, vamos lá, tá? Esse daqui é o segundo volume do ônibus da Panini, de Conan o Bárbaro, tá? Tem uma jacket, né? Aqui tem um texto introdutório. Aqui, ó, parte de trás com as capas, né? Todas as capas que compõem essa edição. E, como sempre, né? Todos os ônibus, você tira, ele tem a capa, né? Convencional. Então, tá aqui, né? Mantém o padrão americano. Bom, vamos lá, né, galera? Vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui, né? Deixa eu ajustar aqui a câmera aqui. Isso, bacana. Vamos lá, então, né? Esse ônibus aqui eu demorei bastante para ler por conta do trabalho e tudo mais. E é o volume 2, ele compila o volume 2 de Conan o Bárbaro. Roy Thomas, John Buscema, Gil Kane e Neil Adams fazem parte aqui da composição das histórias aqui. Então, eu tenho aqui os editoriais, é uma edição muito bem feita, na minha opinião. Eu gostei bastante, tá? Aqui o índice, todas as histórias que trazem, são bastante histórias, 780 páginas, tem bastante extra. Muito texto introdutório, para quem gosta, né, de ler e tal. Eu li, alguns outros não, até porque o tempo está bem escasso, então eu preferi focar nas histórias. Bom, falando sobre o ônibus em si, para mim compensou muito. Eu comprei ao preço de R$ 299, muito provavelmente você acha hoje com desconto. E eu vou comentar aqui rapidamente sobre como foi a experiência de leitura nesse ônibus aqui, tá? Os desenhos são fenomenais, na minha opinião, tá? E assim, as histórias são bem interessantes, tá? Começa com um arco pequeno, onde o Conan, ele salva uma menina, né? Que está sendo atacada aqui, e aí ele acaba se envolvendo em uma cidade de ladrões por ter salvo essa menina, e o cara quer ficar com ela, enfim, ele acaba brigando com ela, tem uma joia envolvida que o pessoal quer matar por ela, eles querem essa joia, né? E aí, enfim, eu não vou ficar contando tudo sobre a história, mas o Conan acaba se envolvendo em uma aventura cheia de mistério aqui, e de criaturas, né? De criaturas mágicas, demônios e assim por diante. Então ele vai seguindo, ó, tem continuações, ó. Um arco acaba continuando o outro. E esse cara aqui, a Lua Desembaro, outra história bem esotérica, ó. Ele já acaba se envolvendo aqui, matando uma cobra gigantesca. Acaba encontrando um pirata com uma mulher, ele acaba por algum motivo conseguindo escapar aqui de uma emboscada e acaba se livrando do pirata em si, que fez isso com ele, né? Ele cai aqui numa espécie de armadilha, tem a ver com um ídolo dourado que invoca aí uma criatura gigantesca, que é esse macaco. Ele acaba tendo que brigar com esse macaco aqui para salvar a menina. Então, aqui ó, ele salva ela e aí segue para a próxima história. Cada história tem uma média de 20 a 30 páginas e sempre tem um texto que não está traduzido, tá? E uma nova história, tá? Então aqui 2 contra Turan. Aqui é outra história aqui, ó, que já envolve o Conan aqui numa cidade repleta de ladrões. Ele acaba se envolvendo aqui em uma confusão. E ele tem aqui então que ajudar aqui esses mercenários, né, a conseguir aqui uma missão aqui de como é que se diz? Resgatar alguém numa prisão. Então ele vai lá resgatar essa pessoa e
quando consegue resgatar essa pessoa, ele descobre que era uma espécie de mago, algo assim, e ele acaba tendo que se envolver lutando contra ele e vira um mercenário no fim aqui que vai brigar por meio de um exército. Segue então a mão de Negal, ele está agora fazendo parte desse exército, ele acaba se envolvendo aqui em uma briga onde eles são atacados por espectros, esses espectros, né, de morcegos gigantescos. E aí ele acaba sendo o único sobrevivente, ele e salva uma menina, né, uma mulher, vai para uma cidade, nessa cidade ele acaba se envolvendo em outra aventura que mexe com o sobrenatural. O Conan é cheio desse tipo de aventura, né, ele tem que ir atrás de uma mão que detém um poder aqui, né, que está sobre a custódia, né, ou sobre a defesa desse cara aqui chamado Muntasen Kanan, que é esse cara aqui que detém essa mão poderosa, e ele impera, né, ele governa por meio dessa mão aí, que detém um poder, e o Conan tem uma joia com ele, ó, a joia que a moça atira. Então libera duas almas, né? Dois poderes, tanto da mão que o cara tem, quanto dessa joia do Conan, os dois brigam. E o Conan acaba que salvando ali o lugar e foge com a menina. Segue para a próxima história. Coisa depois da tumba, sombra na tumba, né? Que eles sempre mudam o nome. E aqui já começa com a briga aqui numa cidade. O Conan aqui envolvido nessa briga, né? O povo brigando aqui por conta de motivo entre o exército que ele está, né? Que ele se junta na outra história, e uns bárbaros que estão atacando eles. Que o Conan tá ainda com esse capacetinho, ó. E ele acaba se vendo aqui o único sobrevivente desse exército, e ele fica num lugar à mercê da sorte, né, no frio, e acaba aqui se envolvendo com um urso, mata o urso e tal, e acaba caindo no buraco onde ele encontra, né, uma espada. E nessa espada aqui ela é amaldiçoada, está sendo segurada por uma mão, e aí ele é atacado pela própria sombra dele, tem um fator esotérico aqui de novo, ele acaba por um acaso fugindo, e a história se desenrola por aí. Ele enfrenta inclusive o chefe dos caras que atacou o exército onde ele estava. É bem interessante. E ele acaba jogando fora, ele acaba roubando essa espada, e essa espada vai passando de mão em mão. Enfim, tem uma história com essa espada, que quando ele enfrenta esse cara aqui, ele lembra que ele já viu essa espada em algum lugar. É bem interessante. Depois tem essa história aqui, que tem a ver com essa criatura que está aqui na capa. Ele está numa cidade, é uma cidade bem estranha, né, com um quê meio chinês, alguma coisa assim. E ele acaba entrando disfarçado em uma carruagem nessa cidade. E ali ele descobre que tem um tirano, uma mulher aqui, ó, que dá em cima dele e tal. E ele acaba se envolvendo com mais magia, ó. Tem tudo que é tesouro que é roubado não consegue ser levado aqui nessa cidade. Existe uma magia onde o tesouro se torna um bicho, algo assim, ó. Eram pedras preciosas e virou uma cobra. E aí o Conan se indaga por quê, acaba se envolvendo em um monte de situações onde ele vai parar aqui, né, em um lugar meio com tema chinês, ó, cheio de mulheres, e essas mulheres acabam fazendo com que, para ele escapar, ele entre em um túnel subaquático. Vai nadando e ele é atacado por uma espécie de medusa, ó, que quer matar ele aqui. Ele consegue por pouco escapar dela, quase morre afogado. E aí, na sequência, uma sequência da história, ele acaba se envolvendo com um ladrão que diz para ele como escapar dali, né, e como pegar as coisas que ele quer. Essa cidade aqui ela é comandada por 4 sacerdotes, 4 magos, tal, e ele se envolve em brigas aqui, né, além da imaginação, com coisas sobrenaturais. Então tá aqui, ó, os sacerdotes são 3, na verdade.
E ele briga aqui com várias coisas, inclusive nessa história aqui ele briga com a morte, que é aquela mulher ali atrás, ali, seria a própria morte, ó. E aí ele enfrenta a morte. Bom, ao enfrentar a morte, ele acaba por algum motivo, ó, conseguindo derrotar, né, usurpar a morte, vamos falar assim, e causa uma guerra ali, ele consegue fugir, um ladrão ajuda ele, esse ladrão que já ajudou ele antes na história, e aí ele se vê enfrentando diversas criaturas muito estranhas, né, durante a história. Tem uma mulher que é rainha, que foi usurpado o trono dela, enfim, a história gira em torno de traições e criaturas sobrenaturais, e aí ele acaba, né, que a história com ele ajudando essa mulher. Na sequência vem essa daqui chamada Cria Infernal, que é ele envolvido aqui com uma caravana, né, e aquele ladrão, eles partem da cidade e acaba chegando a uma cidade perdida. Nessa cidade perdida, então, tem tesouros aqui nessa cidade, e esses tesouros, como em todas as histórias do Conan, são amaldiçoadas, né? Ele pega uma pedra aqui na mão da caveira e um bicho aparece para pegar eles, né? Então tem todo a ver com sobrenatural e ganância, né? Ó, a pedra tá na mão do cara, ele larga a pedra e vai embora. Seguindo, tem outra história aqui, tá? Voltar, que chama Cuidado com o Presente do Hircaniano, uns nomes bem complicados, né? E aqui ele chega em uma cidade, esporrinhando o cavalo aqui, né? Dando quase morto, né? Ele chega correndo, desmaia, e aí ele é ajudado pelo pessoal dessa cidade. Ele acorda, né? Aqui, se acordado com uma mulher, ele acaba se envolvendo com essa mulher. Essa mulher é a esposa de outro cara, e aí ele se envolve em uma briga. E tem esse lance dessa estátua aqui que está sem cabeça dentro dessa cidade. E eles buscam a cabeça dessa estátua em algum lugar. E ao buscar a cabeça dessa estátua e encaixar essa cabeça na estátua, ela ganha vida e começa a correr atrás do povo, e matar o povo tal. E nada consegue destruir essa estátua, é uma estátua de pedra. E aí o Conan acaba ajudando aí nisso. Outra história, a maldição da caveira, né, de ouro, que é na verdade a capa da jacket, né? Eles acham um esqueleto de ouro aqui, e o cara, ao pegar esse esqueleto de ouro, ele é morto. Então tem uma maldição ali por trás. E aí o Conan acaba se envolvendo nisso, né? Acaba de alguma forma encontrando, né, esse crânio de ouro, ó, dá vida, na verdade, a um monstro quando o cara toca aquele crânio de ouro, e o Conan acaba se envolvendo contra esse monstro aqui e tem que derrotar esse monstro. Tem uns bichos gigantescos em uma caverna, o povo tá minerando ouro ali naquela caverna e ele acaba tendo que enfrentar esses monstros. Enfim, né, acaba por aí. O Guerreiro e a Mulher Fera é uma outra história desse livro aqui, né? Desse compilado aqui de histórias do Conan. Falando aqui, o vídeo vai ficar um pouco longo porque eu quero passar uma geral aqui de todas as histórias. Então veja, ele novamente está na cidade, se envolve com uma mulher, sempre tem uma mulher nas histórias do Conan, e tem um mago, e esse mago vai ajudar ele contra uma criatura que foi contratada para matar ele, né? E ele acaba vencendo essa criatura e aparece essa entidade chamada Lilitu, que é uma entidade que foi invocada para matar o Conan por meio de um mago, e no fim essa entidade se volta contra esse mago. E o Conan foge. Outra história, o Dragão do Mar Interior. O cavalo dele acaba morrendo, ele acaba brigando com uma outra pessoa
e consegue ali sair no deserto quase morto, e ele é resgatado aqui por uma caravana que ajuda ele. E nessa história aqui o Conan acaba sendo até preso e quase morrendo. Então tem uma criatura aqui do mar que ataca ele e tal, ele ia ser dado de oferenda a essa criatura, e ela vai para a cidade, né? E ele acaba então brigando e matando essa criatura. Essa moça, na verdade, que ele se envolve ia ser dada de sacrifício para essa criatura. A cidade dava sacrifícios para essa criatura. Aqui, ele está no deserto andando, né? Ele acaba achando uma outra pessoa e vai para uma cidade perdida. Essa cidade tem um monte de saqueador de tesouros que estão pegando vários tesouros nessa cidade, e ele acaba indo atrás desse tesouro e se envolve em uma briga com esses saqueadores, né? E aí descobre que tem uma deusa por trás dessa cidade perdida, e ele acaba se envolvendo nessa história esotérica aqui de novo, né? Nessa história tem uma mulher sendo apedrejada, vai morrer, e o Conan toma as dores dessa mulher e salva ela, acaba ficando com ela, e ela conduz ele até um oásis. E nesse oásis os viajantes são atacados, inclusive o Conan. Essa mulher é uma parte viva desse oásis, é um oásis amaldiçoado, a floresta dali se consome homens. Nessa próxima história, a Noite da Gárgula, o Conan acaba se envolvendo que novamente com a mulher que está sendo atacada, e para proteger essa mulher ele acaba tendo que ir atrás de uma joia em um lugar antigo, e tem uma gárgula que é um demônio controlado pelo dono do lugar, que ataca o povo, e aí ele consegue libertar essa gárgula, que ataca o próprio cara que controlava ela, e ele salva a mulher. Então, assim, bem resumidamente, só para vocês terem uma ideia do que se trata, tá? A maldição do morto-vivo já apareceu em outra resenha minha da série A Espada Selvagem de Conan, que eu estou fazendo da Panini. Então aqui vou passar mais rápido, mas ele encontra um homem morto-vivo, um mago, que tira um dedo dele lá, e quando devolve o dedo para esse mago, ele acaba ressuscitando. E aí o Conan acaba se envolvendo aqui com um mago que quer matar uma mulher, e a mulher quer o poder desse mago, enfim, vira uma briga aí. Ele ajuda a mulher no fim, mas a mulher, por ser teimosa, acaba morrendo. Torre de Sangue é uma história com a Sonja, tá? Eles acabam no deserto, a Sonja quase morrendo, eles estão sendo perseguidos, e o Conan não deixa ela para trás. Eles acabam entrando numa neblina, onde dão de cara com uma torre, que tem essa mulher aqui, que é uma espécie de vampiro, são irmãos vampiro, que querem se alimentar do Conan e da Sonja. E eles cultivam uma espécie de humano artificial, que faz com que eles sejam comida deles. Então, essa história gira em torno desse vampiro mago querendo que o Conan seja uma espécie de progenitor desses humanos artificiais, que ele cruze com esses humanos artificiais, que são esses seres aqui, ó. E aí a história gira em torno disso. Ele luta contra esses seres, e por algum motivo a mulher acaba ajudando ele, aquela vampira, e ele consegue escapar e se envolve, ó. A mulher é esse bicho aqui, ele acaba se envolvendo com esses bichos aqui, ele consegue de alguma maneira aqui fugir, ó. A mulher ajuda ele, mas ele consegue fugir com a ajuda dos bichos que esse povo aqui controlava. Ele consegue fugir de lá. E a Sonja golpeia ele e foge pro Cimério não acompanhar ela. A última balada de Lazalante. Esse daqui é um conto onde o Conan começa bebendo numa taberna. Ele é atacado, preso, e tem um cara aqui com um bandolim aqui tocando. Ele conta uma história no bandolim, tira uma faca, eles escapam, e ele acaba se vendo aqui
Em conjunto aqui, o cara conta para ele lá na cadeia uma história e eles vão para um lugar onde segue uma mulher que leva animais para comer, para essa cria comer. Então, quando se envolve nessa briga, o cara lá que tava com o bandolim lá tocando, e ele descobre que essa cria a mulher essa cria teve um filho, que é esse loiro aqui. E aí tem todo um drama por trás disso e... Enfim, acaba dessa maneira, o cara mandando o Conan embora porque ele matou o próprio pai, que era aquela criatura, e a mulher. Seguindo, a maldição do mago. Conan tá andando, né, aqui no deserto, encontra um cara que pede para ele entregar essa joia aqui em um lugar. Ele parte então nessa empreitada, esse arco aqui é um pouco maior, e ele acha uma mulher sendo esbofeteada, ela ia morrer queimada, e ele toma a dor dela e ajuda. Então ele parte para entregar a joia e acaba ajudando essa mulher, que acompanha ele na história. E aí, durante essa história, ele se envolve, né, com vários seres aqui sobrenaturais, e descobre que essa mulher está atrelada a esse mago morto-vivo. Existe uma magia que une os dois. Enquanto o mago viver, ela vive. Se o mago morrer, ela morre. Então o mago e ela estão vivos, só que o mago está desacordado. Aí ele leva esse mago, por conta da mulher, embora para ajudar a mulher. É uma mulher estranha, não cede aos caprichos. O Conan quer cortejar ela, ela não deixa. É atacado por vários bichos, ó. Eles acabam indo embora e sempre levando o corpo junto. Nesse caso aqui, eles são atacados, o corpo se perde, a mulher é raptada nessa história e ele fica... Os bandidos que pegou eles amarra ele para ser morto, devorado por ratos. Ele consegue aqui fugir de alguma maneira desses ratos e segue em busca da mulher e do corpo. E ele é ajudado por uma mulher lobo, uma maga, uma espécie de xamã que controla os lobos, e fala que aquela mulher lá é herdeira de um trono. E aí, ele, por ser ajudado por ela, ele arruma uma rebelião, invade o local onde a mulher lá foi presa, e aí ele descobre que existe uma criatura ao qual esse povo prestava tributo, que chama Habitante da Lagoa, que então eles davam ouro para essa criatura mantinha o lugar, de alguma forma dava poder para esse cara. Então ele tem que enfrentar essa criatura, eles enfrentam ela e ele acaba vencendo essa criatura, ele vai embora. A moça então descobre que ela é descendente de um trono, que ela ainda não sabia, e o Conan e ela precisa deportar o outro descendente, que é um mago, um filho de deuses, aqui, que desintegra o povo com o olho. Então existe uma luta aqui para ser feita, né? E essa joia aqui protege o Conan contra esse mago. Então ele consegue aqui fazer algumas viagens tal esotéricas lá por meio da ajuda da xamã para saber como tá o reino lá que eles querem retomar. Conan invade por meio de um plano. Eles acabam invadindo, oferecendo um tributo para esse rei que usurpou o trono, e é aquela xamã que se transforma nesse bicho, em uma ave que diz o futuro, tal, e assim por diante. O cara se interessa e eles acabam de alguma maneira se envolvendo com esse antigo rei. O cara vai embora e o rei segue eles até onde eles estão, onde eles fazem uma magia e invocam o pai e a mãe desse rei aqui, que são dois deuses, dois demônios, alguma coisa assim, que acaba ajudando ele de alguma maneira. E aí ele ganha independência, porque tinha dois magos que controlavam ele. Então eles acabam seguindo, o cara mata aquela mulher e o Conan e a Regende vai embora. Tem o cara aqui, né? Eles conseguem resgatar o corpo que havia sumido e o cara tá atrás deles para matar eles. Então ele atira no Conan, ia desintegrar o Conan, mas aquela joia faz ele voltar ao normal, aquela joia lá que o cara entregou.
Eles brigam e o cara é cheio dos poderes, ele racha o chão, é coisa bem doida, né? E aí ele acaba brigando com o Conan, ó, usa raízes para prender o Conan. E na hora que o Conan rela nele por conta da joia, acaba matando ele por conta dessa joia. Ele dá a joia para a menina e a menina retoma a vida e chama ele para ser rei com ela, né? Porque ela vai ser a futura rainha. E ele fala que não, que ele vai reinar em outro lugar. Então, acaba. Próxima história chama A Hora do Dragão. Essa história aqui, ela é uma história bem esotérica. O cara revive uma múmia. Essa múmia aqui é o Shao Totum, um inimigo bem famoso do Conan. E esse arco aqui termina o mangá, ó, o HQ com esse arco. Então é um arco bem longo, ó. Vem até aqui, ó. Então, assim, uma boa parte dele é esse arco dele contra o Shao Totum. Então, resumidamente, revivem o Shao Totum por meio dessa joia. Essa joia controla ele. O Shao Totum é um mago de 3.000 anos atrás, que era uma múmia, e um mago, por meio da força dessa joia, revive ele. Conan, nessa história aqui, é um rei, tá? E ele é usurpado do trono por meio de magia negra. E aí começa uma briga para ele voltar ao trono. Todo mundo acha que ele morreu em um deslizamento durante uma guerra. E na verdade era um impostor, porque ele estava cometido por conta de uma magia. Ele ficou imprestável numa cama, ele não conseguia ir batalhar. O exército dele então é tomado e o povo acha que ele morreu e usurpa o trono dele. E aí ele parte em uma caminhada para conseguir novamente o trono, enfrentar o Shao Totum. Só que nessa história ele é preso pelo Shao Totum, que tem planos para eles. Ao invés de matar ele, prende em um calabouço, que ele consegue escapar com a ajuda de uma mulher chamada Zenobia, que se diz apaixonada por ele. Então ele escapa, a mulher ajuda ele de um monte de maneiras, e ele acaba jurando que vai voltar para resgatar ela. Ele acaba então indo embora e partindo em rumo a uma joia que é capaz de destruir o Shao Totum. Então ele jura que vai voltar para resgatar ela, parte em rumo a essa joia que foi levada para ser jogada no mar, né, para ninguém conseguir ter acesso a essa joia. E então ele parte atrás do mercenário que está fazendo isso. No caminho ele enfrenta diversas pessoas que usurpou o trono dele, matando os súditos dele. Tem muita gente que ainda é leal a ele, mesmo sabendo que ele está morto, né? Os boatos dele morto. E ele vai encontrando esses aliados durante o caminho dele atrás da joia, até que ele chega à joia, né? Então ele passa por uma cidade de ladrões, encontra velhos amigos da época que ele era pirata, ele ajuda esse pessoal, acaba se envolvendo em perseguições, criaturas do deserto que tentam matar ele, e traições. O cara que ele achava que era amigo dele lá dessa cidade portuária aí acaba se voltando contra ele. Enfim, ele consegue aqui de alguma maneira entra nessa briga. É desacordado em uma praia ao buscar a joia que ele está atrás e é preso por piratas. Essa história aqui já apareceu na Espada Selvagem de Conan também, que eu já devo ter comentado aqui. Nessa história aqui, esses piratas aqui, eles prendem o Conan, querem fazer dele escravo, e ele acaba se rebelando contra o pirata lá, o capitão do navio. E os negros que estão ali como escravo conhecem ele, chamam ele de Anra, da época que ele era corsário, né? Que ele foi pirata, esses caras conhecem ele. E aí se aliam a ele, eles tomam a embarcação e vão para uma cidade onde a joia está. E descobrem que tem um culto de Sete, onde eles querem reviver uma múmia para adquirir conhecimento de 3, 4 mil anos atrás.
E ele se infiltra nesse culto para conseguir a joia de volta. E nesse culto aqui ele se envolve com a vampira. Tem a vampira aqui que é o sangue dele. Ele acaba fugindo, né? Como eu já comentei em outro vídeo, não vou ficar me atendo muito aqui. Ele consegue recuperar essa joia, né? Aqui as histórias partem a ser preto e branco, não sei por que motivo. E aí ele volta, né, para Estígia, lá para Acheron, para ele tentar retomar o trono. Então existe uma guerra que é travada nesse retomar do trono, onde o Conan consegue, no fim da guerra, enfrentar o Shao Totum e, com a ajuda da pedra, ganhar dele. E ele volta a ser rei, então. Aqui no HQ, né, ele volta a ser rei e fala que pro cara aqui, que é dono da Zenóbia como escravo, que o preço pela liberdade dele é a escrava libertada, que vai ser a rainha da Aquilônia. E aí termina assim esse ônibus. Tem vários extras aqui no fim, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês rapidamente. Capas, ó. Várias capas bem legais, textos para quem gosta, né? Ó. Tem mapas, rascunhos, sketches, e é bem interessante, ó. Roteiros, então muito texto aqui para quem gosta de ler esses textos aqui à parte, tá, galera? Assim, é fenomenal. A edição é muito boa. Eu recomendo, quem tiver dinheiro, assim, vale. 800 páginas aqui, de 858 páginas de Conan. E assim, história fantástica. Vale a pena, fica a dica. Mais uma vez, galera, desculpa o vídeo longo, a edição é grande, então eu tive que gravar um vídeo longo. E se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, seu like, não esqueça de curtir, compartilhar, falar se você já leu, se já adquiriu, se vai querer adquirir, o que você achou é importante, vamos debater isso daí nos comentários. Forte abraço e até mais.